do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Claudinei e estou falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, da cidade de Mococa. Estaremos estudando hoje a lição de número 13 da nossa revista, lição essa que é a última desse trimestre, cujo título é O Novo Homem em Jesus Cristo. Você que está aí em casa e tem a sua revista em mãos, por favor, abra a sua revista na lição de número 13 e nós vamos já estar lendo aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Esse texto encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo de número 13. Verdade prática dessa lição: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. A leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3, do verso 1 até o verso 16. Se você puder, acompanhe em casa aí a leitura, que o versículo 1 diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes disso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos, e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vós falei de coisas terrestres e não crestes, como creis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meus irmãos, o objetivo geral dessa lição que nós vamos estar estudando hoje é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. Eu vou ler com os irmãos agora a introdução, que diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nós valermos de nossas forças, jamais alcançaremos, mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho, o último Adão. Desta última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine nesta aula. Meus irmãos, o primeiro tópico da nossa lição fala sobre o nascimento do novo homem. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito.
eu já quero dar uma pausa aqui e fazer um comentário sobre esta introdução que a gente fez. Quando nós lemos Gênesis, no seu capítulo de número 3, nós vamos ver sobre a queda do homem. E Deus vai então liberar uma profecia, vamos dizer assim, dizendo que um nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Nós bem sabemos que todos, sem exceção de nenhum dos seres humanos, ele já nasce com o pecado de Adão intrínseco na sua pessoa. Como é isso? Os nossos pais, Adão e Eva, eles pecaram. E quando eles pecaram, toda a raça humana, a partir daquele momento, passaria a herdar esse pecado, que é chamado de pecado original. Então, como disse na introdução, seria impossível para o homem, por si só, por sua força, com a sua natureza, ele se tornar uma pessoa santa. Então, somente através de Jesus Cristo é que nós conseguimos alcançar esse status de santidade. E quando isso acontece na nossa vida? Quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. Quando Jesus passa a fazer parte da nossa vida. Quando nós entregamos a nossa vida, a nossa alma a Jesus. Quando nós passamos a aceitar que não somos ninguém sem Jesus. Por isso o sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício na cruz, o sangue derramado, para que eu e você pudesse ser regenerado e pudesse ter essa oportunidade de se tornar um novo homem e uma nova mulher. O subtópico do tópico 1 diz assim: nascido não do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afiança que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue e nem da carne, mas de Deus. Encontramos essa referência em João, no seu capítulo 1, do verso 12 e o verso 13. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus, através dos méritos de Jesus, o último Adão. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar na nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, a comunhão plena com o Pai Celeste. Meus irmãos, não tem como ser regenerado, não tem como termos uma nova vida, uma vida de santidade, sem antes passar por Jesus. Não tem como nós chegarmos à vida eterna, não tem como sermos salvos se antes não aceitarmos Jesus como nosso Salvador. Ninguém vai ao Pai senão através do seu Filho Jesus Cristo. O subtópico de número 2 diz assim: nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como o ato de nascer de Deus. Isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Torna-se nova criatura em Cristo. É o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. Como eu disse, meus irmãos, o plano de Deus, ele sempre foi perfeito. Quando Deus criou Adão e Eva, criou em perfeição. Adão era um homem perfeito. Era um homem, podemos dizer que um homem santo. Um homem sem o pecado, sem conhecer as coisas do mundo. No entanto, ao desobedecer uma ordem dada pelo nosso Deus, ao tomar do fruto que estava estabelecido, que era proibido, a partir daquele momento, meus irmãos, há uma queda. E essa queda, ela não só foi do homem, como a própria Bíblia diz que também foi da natureza. Porém, a Bíblia diz que tanto o homem quanto a natureza, ele será regenerado. Portanto, a natureza será regenerada quando a vinda de Cristo. Está lá em Romanos capítulo de número 8. Porém, o homem, ele pode ser regenerado ainda aqui nesta vida. Não é necessário que o homem seja arrebatado para que ele se torne santo. E essa palavra santo, nós devemos tomar muito cuidado com essa expressão, porque quando diz assim, mas não existe ninguém santo. Sim, a Bíblia diz que o homem santo é aquele homem que é separado,
É como a pessoa viver neste mundo, mas não ser deste mundo. É estar nesse mundo e não ser influenciado pelas coisas do mundo. Ao contrário, ser um influenciador do mundo. Os irmãos estão me entendendo? Não há como nós sermos regenerados, sermos nova criatura, se antes nós não nascermos da água e do Espírito. Nós vamos ver aqui na frente, onde vai falar sobre o nascido da água, que é o subtópico 3, que eu quero também ler junto com os irmãos. O subtópico 3 do tópico 1 diz assim: nascido da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. É o que nós vamos ver lá no capítulo 16 de Marcos, no seu verso 16. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que o recebe como Salvador. Romanos 6, 1 ao 12 vai falar sobre esse renascimento. Dessa forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência ressurge o novo homem em Jesus Cristo. Meus irmãos, os irmãos têm todas as referências bíblicas aí. Eu não vou parar para ler essas referências bíblicas, porque vai tomar muito tempo, e eu não quero que essa gravação também fique muito extensa, para que não canse os irmãos. Mas os irmãos podem aí depois procurar essas referências bíblicas em casa com o tempo, e os irmãos vão ver que tudo isso que nós estamos tratando aqui está devidamente embasado na palavra do nosso Senhor Deus. Subtópico 4, nascido do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado em linguagem humana. Somente a partir dessa ação sobrenatural em nossa alma é que o novo homem em Cristo torna-se possível. Temos aí a genuína conversão. Meus irmãos, nós temos que tomar um cuidado muito grande com a questão da regeneração. A gente conhecemos muitas pessoas, eu conheço, e acredito que os irmãos também conheçam, muitas pessoas que se dizem crente, que se dizem regenerado, com uma vida transformada, mas que continuam praticando os mesmos atos de quando ainda não tinha aceitado Jesus. É fato, e todos nós sabemos, que nós não conhecemos um cristão pelos seus dons, mas conhecemos pelo fruto do Espírito, por aquilo que ele produz. Ali nós temos inúmeros exemplos a respeito daquilo que um bom cristão, um verdadeiro cristão tem, que é a temperança, que é o domínio próprio, que é o cuidado no falar, as expressões que saem da nossa boca. Não há um encontro, é impossível se ter um encontro com Jesus, se dizer um homem renovado, regenerado, e continuar com as mesmas práticas que antes nós tínhamos. Toda vez que há um encontro verdadeiro com Jesus, há uma transformação de vida. Os nossos atos, eles mudam, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, tudo isso é transformado no novo homem, o homem nascido da água e do Espírito. O tópico 2 diz sobre a justificação do novo homem. Os irmãos podem continuar acompanhando aí, quem tem a revista, estamos no tópico 2, a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Subtópico 1 diz, a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas, aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Efésios 2, 8 e 9 vai falar sobre isso. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, como diz Isaías 64, no seu verso 6. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz.
a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo. A partir desse processo, o novo homem passa a ter um novo status jurídico perante Deus. Meus irmãos, por que a inutilidade da justiça humana? É como eu disse no começo da lição. Por si só, o homem é incapaz de se justificar diante de Deus. É como trapos de imundícia, diz no texto de Isaías. Nós não temos condições alguma. A gente só é considerado um novo homem, regenerado, através de Jesus Cristo. Por quê? Qual o mérito? O mérito de Jesus Cristo. O mérito de Jesus Cristo conseguido aonde? Na cruz do Calvário. Ele veio, teve uma morte dolorosa, humilhante, uma morte no Calvário, uma morte de cruz, para que eu e você pudesse ter direito a ser considerado um homem novo. Uma coisa muito importante aqui, meus irmãos, e eu vou ressaltar isso aqui, é que esse processo de regeneração, de transformação do homem, ele não é uma coisa, como eu disse, ele é um processo. Ele leva um tempo. É como se nós andássemos com uma placa escrito, estamos em obra. O que isso quer dizer? O processo, ele vai durar a vida toda. Nós somos considerados santos porque somos novas criaturas em Cristo. Porém, esse processo, ele vai terminar somente no arrebatamento da igreja, quando a Bíblia diz que nós seremos glorificados como Jesus, quando lá vamos ter um novo corpo, um corpo glorificado. Mas esse processo, ele começa a partir do novo nascimento. E esse nascimento é pela fé. Por isso Nicodemos não entendeu quando Jesus disse que era preciso nascer de novo. Sou estranho aos nossos ouvidos. Nascer de novo? Como assim nascer de novo? Nicodemos vai dizer, é possível um homem voltar ao ventre de sua mãe, a sua madre, e nascer novamente? Não, não é possível. Quando Jesus estava falando, ele estava falando do nascimento pela fé. Ele estava falando do novo homem quando aceita Jesus como Salvador. Por isso a importância de aceitarmos Jesus verdadeiramente como Salvador da nossa vida. É a partir desse momento que nós vamos ter uma vida transformada. Vamos ser um homem e uma mulher regenerados. A maravilhosa doutrina da justificação. Como eu disse, justificação através de Jesus, não pelos nossos méritos. Ao pecador que, pela fé, recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Este é completamente perdoado, e os seus pecados inteiramente apagados. Meus irmãos, nós devemos tomar um cuidado muito grande com o nosso acusador, com o inimigo das nossas almas. Por quê? A gente vem na igreja, a gente aceita Jesus, a gente tem uma mudança de vida, uma mudança de postura, tem novos hábitos, anda conforme a palavra, mas ainda existe o acusador das nossas almas, que vive nos acusando, que vive dizendo que nós ainda não estamos prontos, que ainda nós não estamos preparados, que nós ainda continuamos sendo pecadores. Mas a Bíblia diz, e existe vários textos que nos dá base para isso, que uma vez perdoado por Jesus, nós estamos de fato perdoados. O acusador intenta colocar todos os dias, levanta pessoas para dizer que nós estamos em pecado, que nós não temos transformação de vida, e muitas pessoas hoje em dia estão caindo nessa acusação. Pessoas que têm procurado os pastores, os líderes de grupo, para dizer, olha, eu acho que a minha vida eu não estou bem diante de Deus, ou eu acho que Jesus não está contente comigo. A gente ouve coisas, meus irmãos, que são coisas banais, coisas pequenas, mas que aquilo fica intrínseco na mente da pessoa e fica acusando a pessoa daquilo. A gente vai ver Isaías capítulo 43, no verso 25, vai dizer que Deus é aquele que nos perdoa e não se lembra mais dos nossos pecados. No capítulo 7 do livro de Miqueias, no seu verso 19, ele vai dizer que Deus, quando perdoa o pecador, ele lança os seus pecados no mar. Teólogos dizem que esse mar é o mar do esquecimento. Isso é, nem Deus mais lembra daquilo que ele já te perdoou. Porém, nós vivemos em obra, como eu disse.
Nós temos que todos os dias ter uma vida com Cristo. Não é porque uma vez fomos perdoados que nós não vamos cair em pecado. Então nós temos que ter uma vida vigilante, uma vida de oração, uma vida atenta, para que a gente não venha cair novamente e voltar para aquele processo antigo. O subtópico 3 do tópico 2 tem por título: O novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja vista o que houve com o ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Nós vamos ver naquela situação em que aquele homem, ele não tinha sido batizado, não houve tempo para que ele fosse batizado nas águas. Mas o fato dele crer em Jesus ali, como eu costumo dizer em algumas ministrações, aos 45 do segundo tempo, ele reconhece que Jesus era o Salvador de sua alma. Então ele diz: olha, lembra de mim quando entrares no teu reino. Reino, então quer dizer que ele reconheceu que Jesus era rei, que tinha um reino. Então Jesus vai dizer para ele: você está salvo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, é o fato de crer, é pela fé que nós nos tornamos um novo homem e passamos a ter direito à promessa, a grande promessa de Deus, que é a vida eterna. O tópico 3 tem por título: a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Subtópico 1, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Posicionalmente, é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, realmente terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. É como eu disse, meus irmãos, é um processo, é todos os dias buscando a santidade, é ser mais santo hoje do que eu fui ontem e ser mais santo amanhã do que eu fui hoje. É um processo de santificação, até que vamos chegar à estatura de varão perfeito. E eu digo que esse dia é o grande dia do arrebatamento da sua igreja. É o momento em que nós vamos estar prontos para subir com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Nós encontramos uma resposta para isso no capítulo 12 de Hebreus, no seu verso de número 14. Quanto mais nos santificarmos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecarmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará na Jerusalém celeste. Por que a importância, meus irmãos, de ter uma vida santa? Por que a importância de sermos regenerados e estarmos com Cristo todos os dias? A importância de se estar na igreja, de se estar no templo, podendo ouvir a palavra. O que nos purifica é a palavra. O que nos sustenta é a palavra. É fato que muitas vezes nós estamos em casa, muitas vezes depressivo, muitas vezes desanimado, e quando a gente vem para a igreja,
A gente ouve a palavra de Deus quando o ministro do evangelho, o pastor vem, os presbíteros, eles pregam a palavra de Deus e aquela palavra entra no nosso coração e dá uma nova força, um novo vigor, porque a palavra diz que é através da palavra é que nós vamos conseguir, seguimos nesse processo de santificação. E esse processo não se dá pela força do homem, não se dá pela nossa natureza, que é uma natureza pecaminosa. Nós não temos condições por si próprios de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Mas quando nós estamos em Cristo, quando nós deixamos que a palavra do Senhor entre no nosso coração, é através desta palavra que nós vamos nos santificando e a cada dia mais nos tornando a imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, vamos estar então aqui fazendo a conclusão dessa 13ª lição da nossa revista. Estamos finalizando então aqui esse primeiro trimestre, né, do ano de 2020. Os irmãos já adquiriram a revista do próximo trimestre, que também traz um assunto muito interessante, muito importante. E no próximo domingo nós estaremos dando seguimento aqui com o professor Lucas, já dando início na próxima revista. A conclusão dessa lição, meus irmãos, diz assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. A primeira carta de João, capítulo número 3, no versículo de número 2. Sim, nós os redimidos do Cordeiro seremos glorificados, e nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Quero convidar os irmãos a fazer uma oração junto comigo, para agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu de estarmos aprendendo com a sua palavra. Curva sua fronte aí onde você está, feche os seus olhos e ore junto comigo. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu neste dia, de aprimorarmos o nosso conhecimento, de aprendermos mais com a Tua palavra, Pai. Que, Senhor, que a cada dia o Senhor possa nos ajudar, Senhor, através do Teu Espírito Santo, a sermos homens e mulheres cada dia mais santos, cada dia melhores, Senhor, para assim cumprirmos, Senhor, com o chamado que o Senhor tem na vida de cada um de nós. Deus vivo, Deus santo, assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.